Romanos capítulo 4, Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre o circuncioso ou também sobre os incircuncisos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircuncioso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircuncioso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também ainda nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência. Glórias e glórias a Deus. O mesmo daquele dia. Glórias e glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Eu vou começar a falar a palavra, justamente só aqui. Abraão foi justificado pela fé. Abraão, ele foi justificado pela fé dele em Deus. Deus pediu para ele o filho dele, Isaque, e Abraão, ele levou o filho dele como oferta para Deus. Mas, na verdade, Deus estava testando a fé de Abraão. Deus estava testando, e Deus ainda hoje ele testa a fé das pessoas. Abraão, ele foi considerado o pai da fé daquele povo, daquela época, mas fala da fé sendo justificada. Mas tem outra parte na Bíblia também que fala da fé, a fé sem obra, ela é morta, a fé sozinha, sem as obras. Porque tem que as duas coisas andar junto, andar tanto a fé em Deus
como as obras tem que as duas andar junto. E a palavra que foi falada, porque Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Abraão ele foi justificado pela obra e pela fé também em Deus, porque o único filho que ele tinha, ele foi dar para Deus em sacrifício. Deus pediu aquele filho para ele e ele deu em sacrifício, mas Deus já tinha o plano que Deus não queria o filho dele em sacrifício, mas o que Deus queria era testar a fé dele. E Deus até hoje ele continua testando a fé das pessoas. Deus pede às vezes coisa para as pessoas ainda hoje para ver se as pessoas têm a fé em Deus verdadeiro, porque há muitos na terra que diz que tem a fé em Deus, mas na hora de entregar alguma coisa para Deus, não tem aquela fé que falam que tem, porque Deus testa as pessoas, ele testa para ver se as pessoas acreditam nele de verdade, se a fé é verdadeira, ou se a pessoa só tem fé nele quando recebe dele alguma coisa, seja na área da saúde, ou seja na vida financeira, quando as pessoas recebem, têm fé em Deus, e quando as pessoas estão vivendo em tempos difíceis, a pessoa passa a já não querer mais acreditar em Deus e deixar a fé de um lado. A pessoa que tem a fé verdadeira em Deus tem a fé tanto nos momentos bons e alegres, como tem também nos momentos difíceis. Tem que ter a mesma fé em Deus e em todas as épocas da vida, e em todos os tempos, tem que ter a mesma fé em Deus, como o próprio apóstolo Paulo falou, que ter a fé em Deus e confiar em Deus em todos os momentos, em momentos bons, em momentos de tristeza, em momentos difíceis e em momentos alegres, em todos os tempos, por mais difícil que seja, as pessoas têm que ter em Deus a fé verdadeira. Há muitos que falam que têm a fé em Deus, mas só quando Deus dá as coisas para as pessoas e estão vivendo numa vida mais boa, tem a fé em Deus. Quando passa por algum problema, alguma dificuldade na vida, não, mas tem aquela fé que parecia ter, só tem quando está recebendo de Deus. Quando não está recebendo de Deus, que está num problema da vida, porque todos têm grandes problemas na vida, ainda mais pessoas que servem a Deus, representa que o problema chega a ser até maior, porque é Deus testando a fé das pessoas. As pessoas que falam a palavra de Deus verdadeira, essas pessoas têm que ter mais a fé em Deus, porque quem fala a palavra verdadeira, muitas vezes ele é caluniado, é acusado de coisas que não faz. Essas pessoas, elas são muito acusadas pela fé em Deus, mas é Deus testando a fé das pessoas na terra. Deus testa para ver se as pessoas servem a Ele ainda hoje na terra de verdade, ou só querem servir Ele em momentos bons, porque Deus, Ele é um Deus poderoso, é um Deus forte, Ele é forte e o poder dele ainda hoje restaura a vida das pessoas, ainda hoje Ele cura. Ele é o mesmo Deus que curava lá no passado, ele cura hoje. As pessoas pensam que Deus mudou, Deus não muda, ele continua hoje sendo o mesmo Deus lá no passado. Tudo que ele fez no passado com muitos povos, Deus testou a fé de muitos povos do passado
e hoje ainda Deus continua testando a fé das pessoas na terra, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Davi também, que foi um homem escolhido por Deus, que foi segundo o coração de Deus. Davi também era um guerreiro, ele também foi um homem de luta, mas ele não desistiu de estar também sempre servindo a Deus. Quantas lutas Davi também teve, quanto sofrimento também ele teve, mas sabendo que sempre Deus estava com ele em todas as lutas da vida. A palavra ela falou assim, e assim também, que Davi declarou ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Independente da obra, quem Deus põe a justiça dele é bem-aventurado na terra, independente das obras que faz, porque a fé sem obra, ela é morta. Só as obras sem a fé é morta. Tem que ter as duas coisas junto. Tem que mostrar as obras, mas também tem que ter a fé verdadeira em Deus. Porque Deus quer que as pessoas tenham nele uma verdadeira fé, para que as pessoas sejam bem-aventurados na terra. E a palavra ela continuou falando: aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus, ele perdoa as pessoas na terra. Ele já perdoava no passado, ele perdoa, mas as pessoas têm que se arrepender de verdade. Os pecados passam a ser encobertos. Jesus perdoa, Deus perdoa. Ele passa uma borracha apagando tudo que as pessoas fizeram no passado. Mas para isso a pessoa tem que se entregar para Deus, se entregar para Ele de verdade, se entregando para Ele, cumprindo os mandamentos de Deus na terra. Deus perdoa o pecado, porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele tem misericórdia das pessoas, ainda que seja pessoa que está perdida no mundo do pecado, que seja um pecador. Deus está sempre pronto para perdoar, desde que se arrependa de verdade, de coração, se arrependa dos pecados e deixe para trás e não volte a fazer mais. Deus, Ele perdoa os pecados e a pessoa passa a viver uma nova vida com Deus. Deus, Ele é Deus de misericórdia. É pelas misericórdias de Deus que toda manhã nós levantamos e estamos de pé, estamos vivos, estamos respirando. É pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia se renova a misericórdia de Deus com as pessoas na terra. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus justo também. Ele faz também justiça na vida das pessoas que servem a Ele na terra. Ele faz a verdadeira justiça, ainda que demore para chegar à justiça de Deus, mas Ele faz a justiça. Chega uma hora que Ele faz a justiça na vida dos seus servos na terra, das pessoas que cumprem os seus mandamentos, que falam o seu nome, que são os seus verdadeiros servos na terra. Chega uma hora que Ele mostra a justiça dele, porque Deus é Deus de justiça. A justiça dele não é como a justiça dos homens da terra. A justiça dos homens da terra, ela é uma justiça muitas vezes falha, não é como a justiça de Deus. A justiça de Deus,
ela é uma justiça verdadeira. Ela pode demorar a chegar, mas a justiça de Deus, ela não é falha, porque o que vem do alto é melhor do que o que está na terra, porque a justiça de Deus, ela vem do alto, e ele faz sim justiça na vida das pessoas que falam o seu nome e que cumprem os seus mandamentos na terra. A palavra, ela falou de Abraão, que Abraão foi um homem que teve fé em Deus, mesmo sem ele saber o que Deus ia fazer na vida dele. Abraão teve fé. Deus mandou ele ir para uma terra, um lugar que ele nem conhecia. E ele foi pela fé em Deus. Abraão fazia tudo pela fé em Deus, mas também tinha que mostrar obras, porque só a fé sem a obra, ela é morta. Ela tem que estar as duas junto, unidas, a fé e a obra, porque se as pessoas fazer só a obra, não adianta, porque só a obra tem muitas pessoas que faz na terra, como tem muitos que ajudam os outros fazendo doações, isso é considerado a obra, mas sem a fé em Deus, porque fazem muitas doações, mas não tem a fé em Deus. Deus quer que mostre as duas coisas junto, a obra e a fé. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto alto pelo Espírito Santo de Deus. Glórias e glórias a Deus.